A Universidade do Estado de Santa Catarina e o Instituto de Previdência do Estado formalizaram neste ano um termo de cooperação. A iniciativa tem dois objetivos: ampliar o debate sobre a Previdência em Santa Catarina e aprimorar os serviços oferecidos aos segurados. Esse é o assunto do Conexão Pública de hoje e quem vai conversar com a gente é o presidente do IPREV, Renato Henning, e o diretor-geral da ESAG, Arnaldo José de Lima. Senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Um prazer estar aqui. Nós firmamos esse termo de cooperação até o final de julho e que tem realmente esses objetivos. E nós estamos apostando de que essa parceria vai dar muito certo, já que a universidade tem todo um corpo técnico capaz de dar suporte para aquelas necessidades que o IPREV apresenta na modernização da sua gestão e na comunicação com os nossos segurados beneficiários, além da discussão desse importante tema que é a Previdência Social, que é um assunto que está em debate e que necessariamente nós temos que continuar discutindo, porque nós precisamos ter a garantia de que todos os beneficiários do IPREV vão ter os recursos necessários ao longo do tempo da sua aposentadoria. Presidente, para que a gente possa contextualizar para quem está nos assistindo, como é que está a Previdência hoje, em especial a Previdência dos servidores públicos? Bem, hoje o IPREV, através da Lei Complementar 412, nós temos dois fundos. Um é o fundo financeiro, que participam todos aqueles servidores que ingressaram no serviço público até junho de 2008, e o fundo previdenciário, que participam todos aqueles servidores que ingressaram a partir de junho de 2008. No fundo previdenciário nós temos lá uma massa de recursos, na ordem de hoje 650 milhões de reais, fruto das contribuições dos próprios servidores e a parte patronal, quer dizer, o Estado, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas participam também com a sua parte patronal. Contribui. E aí nós temos uma massa de recursos de 650 milhões que é aplicada no mercado financeiro de acordo com as regras estabelecidas pela Comissão de Valores Imobiliários, pelo Ministério da Previdência Social e pelo próprio Banco Central. E nós temos aqueles servidores que recebem, estão enquadrados no fundo financeiro. E aí é o Estado, o governo do Estado tem que aportar recursos mensalmente para fazer frente ao custo dessas aposentadorias. Hoje está em torno de 250 milhões mês, o que significa um aporte de recursos na ordem de 3 bilhões por ano neste fundo. E a tendência é de que isso vai aumentar até atingir um teto aí na ordem de 4 bilhões e 400 milhões. Então nós temos uma preocupação aí de encontrar maneiras para que a gente consiga aportar recursos que não dependam única e exclusivamente do Caixa do Tesouro. Esse fundo financeiro hoje representa um déficit para o governo do Estado? Sem dúvida, um déficit mensal de 250 milhões que poderia estar sendo aplicado em educação, em saúde e em obras. Mas, na falta de recursos para cobrir esse déficit, o Tesouro banca. Existe, inclusive, a preocupação de que no futuro esse déficit possa gerar um colapso na Previdência. Essa preocupação tem fundamento, presidente? E se tem, é possível evitá-la? Olha, a gente não quer aqui colocar essa preocupação como um apocalipse. Mas é verdade que nós temos que encontrar mecanismos para diminuição desse déficit e que a gente consiga ter a segurança de que nós vamos ter os recursos necessários para pagar os aposentados que dependem do fundo financeiro. Nós estamos estudando diversas medidas e este acordo de cooperação técnica com a universidade certamente vai contribuir também conosco com isso, porque nós pretendemos fazer fóruns de discussão, seminários, para trazer aqui especialistas do Brasil e até mesmo do exterior, para falar sobre esse assunto e nos trazer ideias. Nós mesmos estamos desenvolvendo agora, já no âmbito do próprio IPREV, um estudo para se criar um fundo imobiliário lastreado pelos imóveis pertencentes ao Estado, para que eles passem a se tornar gerador de renda e que esses recursos sejam aportados no fundo financeiro para aliviar
o desembolso que o próprio governo do estado tem hoje nessa faixa de 250 milhões. Doutor Arnaldo, então a universidade ela entra, né, nessa questão, ela ajuda o IPREV com o capital humano que a universidade tem a buscar soluções e alternativas para evitar, então, diminuir esse déficit que hoje representa para o governo, que é o fundo financeiro? Sem dúvida, Gutierrez. Qual é o papel da universidade nesse processo? Nós podemos ter aqui duas frentes de atuação. Uma do ponto de vista de gestão, que cabe a um centro de ensino da nossa universidade, que no caso é a ESAG, que tem expertise e possui pessoal preparado para enfrentar essa questão, a questão da gestão, trabalhar a questão do planejamento estratégico, trabalhar a questão do mapeamento de processos, por exemplo. Né? Uma outra frente diz respeito ao universo da pesquisa. Né? Pegar a expertise dos professores que estão dia a dia vinculados aos grupos de pesquisa e de que maneira essa atividade de pesquisa pode se reverter numa atividade aplicada. Né? Quando o presidente comentou aqui a possibilidade de se discutir, de trazer especialistas para Florianópolis, em parceria com o corpo técnico do IPREV, refletir sobre a questão da previdência, né, do estado de Santa Catarina como um todo e do Brasil, você trabalha essa atividade de pesquisa, interage com os grupos e a expertise da universidade. Um outro aspecto que pode ser levantado aqui do papel da universidade é estimular a questão da reflexão, de poder trabalhar a questão do controle, né, dos processos. Você também pode trabalhar com o auxílio da universidade, trazendo metodologias que de repente foram adaptadas de um modelo de organização que podem ser trabalhados no IPREV. Você tem indicadores que apresentam, trazem questões de transparência. Esses indicadores que servem para um determinado setor, devidamente estudados, podem ser adaptados ao IPREV. Qual o resultado disso? Primeiro, a aproximação de duas instituições públicas, né? Duas instituições públicas abraçando uma causa. Qual é a causa da Previdência? A possibilidade, né, concreta da abertura de espaço para os nossos alunos. Uma vez que você tem a instituição IPREV como um caso, nós temos alunos que ao longo do curso precisam realizar o seu estágio. Então, a atividade, a parceria com o Instituto proporciona esse tipo de atividade. Por outro lado, você tem um aluno de final de curso que precisa trabalhar o seu tema de curso, de final de curso, trabalho de conclusão de curso, pode ter no IPREV um caso a ser desenvolvido. E você está interagindo a realidade de uma organização, trazendo esses dados para o ambiente de sala de aula e interagindo com o seu professor. Né? Então você cria aqui uma sinergia muito positiva. O professor, ele, com a sua leitura, com a sua visão de mundo, né, com a sua expertise, ouve o que o aluno está trazendo de uma atividade de planejamento estratégico, de mapeamento de processo, e trabalha em sala de aula a realidade. Então você tem uma possibilidade concreta de unir aqui a teoria e a prática. Então, inclusive, uma das formas é levar informação para o segurado, né, para que ele conheça melhor como é que funciona o sistema e para que ele possa se programar melhor para a sua aposentadoria. Sem dúvida, uma outra frente, uma outra contribuição da nossa UDESC, né, para esse processo com o IPREV diz respeito ao uso da nossa rádio, a Rádio UDESC. Né? Hoje a UDESC possui estação de rádio em Florianópolis, em Joinville e em Lages. A partir do momento em que, junto com o IPREV, se formata um programa onde você consegue trazer especialistas da área, você consegue trabalhar temas específicos, dúvidas, né? Ouve o segurado, verifica quais são as demandas, o que precisa ser esclarecido para essa comunidade. E através desses veículos você consegue chegar no segurado, você tem um ganho aí de comunicação, de esclarecimento.
você trabalha a questão da transparência. E a transparência é uma das ferramentas que hoje mais se discute na sociedade. De que maneira que você deixa mais tranquilo e preciso para quem usa do serviço público, como é que a gente consegue fazer com que as pessoas sintam satisfeitas, se sintam com um sentimento de segurança, né? E de retorno na sua atividade. Você consegue trabalhar esses elementos à medida que você chega, atinge o maior número de pessoas com comunicação precisa, né? E nós estamos aqui vivendo esse momento, né, presidente? Agradecendo também já esse espaço, porque é um caminho de você alcançar as pessoas e, com isso, deixar mais transparente os processos das organizações públicas. Com certeza. Eu vou, infelizmente, vou precisar chamar um intervalo e em seguida a gente volta então a falar melhor sobre esse termo de cooperação firmado entre as duas instituições. Nós voltamos em instantes. Fique aí. Estamos de volta hoje falando sobre o termo de cooperação entre a ESAG e o IPREV. Nossos entrevistados são o presidente do IPREV, Renato Rinning, e o diretor-geral da ESAG, Arnaldo José Lima. Doutor Renato, no primeiro bloco, então, a gente falou sobre algumas das ações que vocês pretendem implementar com relação a esse termo de cooperação firmado com a ESAG, com a UDESC, né? Uma delas, então, seria a Rádio UDESC, levar informação para os segurados. A outra seria esses seminários regionais. Além desses, quais são as ações que vocês pretendem colocar em prática nesse período? Eu vejo como um grande ganho desse termo de cooperação técnica de que o IPREV vai poder contar com uma consultoria altamente especializada, com profissionais extremamente qualificados, além da estrutura de toda a universidade que vai estar nos apoiando para a gente melhorar várias áreas no IPREV, na própria gestão, com um custo bastante reduzido, né? E com especialistas cuidando do assunto junto conosco. Então esse é um ganho extraordinário que nós estamos percebendo. E nós pretendemos já de imediato trabalhar na parceria com a UDESC na questão do planejamento estratégico do próprio Instituto, onde nós pretendemos envolver todos os funcionários do próprio Instituto nesse planejamento para que todos se sintam comprometidos com as ações administrativas a serem implementadas daqui para frente. É uma forma, inclusive, de melhorar a gestão dentro do Instituto. Sem dúvida. Fazer com que o próprio servidor do Instituto sinta que ele está participando para a melhoria da gestão. E aí nós vamos contar com o apoio de técnicos da ESAG, da UDESC, para nos ajudar a estruturar esse programa. Nós vamos trabalhar também na questão do redesenho de processos, onde técnicos da universidade vão estar nos acompanhando para fazer entrevista com cada um dos servidores do IPREV, para ver a forma qual o trabalho que ele está desenvolvendo, a forma que ele está desenvolvendo, para a partir daí, de posse desse levantamento todo, a gente ter condições de fazer uma análise e saber o que nós podemos desburocratizar, o que nós podemos automatizar para a melhoria da gestão e utilizando as ferramentas de tecnologia que estão hoje disponíveis para que a gente consiga, a partir daí, trabalhar com mais transparência, com mais velocidade, melhorando os controles e fazendo com que o nosso segurado tenha a confiança de que a gestão do IPREV está sendo bem feita e de que ele vai ter a segurança de poder usufruir dos benefícios da aposentadoria, fruto de todo o trabalho que ele realizou ao longo da vida. E além disso, nós pretendemos melhorar bastante a comunicação entre o IPREV e os nossos segurados, porque hoje uma das grandes dificuldades das pessoas que se aposentam é de que eles alegam: poxa, eu agora me sinto desligado de tudo, eu não consigo receber mais informações, eu não tenho mais vínculo com a minha repartição de origem, e agora qual é o meu vínculo? O vínculo vai ser com o IPREV, onde nós pretendemos ter assim uma atividade bastante intensa de interação, inclusive com o apoio da universidade,
promovendo encontros e discussões com os nossos beneficiários para que eles melhorem e consigam melhorar essa questão do planejamento para usufruir bem da aposentadoria sem aquele sentimento de frustração e de depressão que às vezes, muitas vezes acontece quando as pessoas deixam da atividade e passam para a aposentadoria. Com relação a esse planejamento, quais são os cuidados que o senhor falaria para os segurados hoje tomarem, né, para que tenham uma boa aposentadoria? Bem, em primeiro lugar, eu acho que tem que ter o aposentado ele não pode simplesmente deixar de trabalhar e ir direto para casa sem ter a preocupação de alguma atividade. Eu acho que alguma ocupação tem que ter. Então, essas questões que são importantes para a melhoria da qualidade de vida e que uma forma de poder ainda estar contribuindo com a sociedade e se sentir útil. Eu acho que essas são coisas que são possíveis da gente poder realizar nesse trabalho que pretendemos realizar em parceria com a UDESC. Está certo. Doutor Arnaldo, também dos objetivos desse termo de cooperação é fazer um levantamento do perfil dos segurados do IPREV. Por que é importante saber o perfil de cada segurado hoje do Instituto? À medida em que você conhece a situação, você tem condições de desenvolver melhor ações para atender um determinado público. Então, o objetivo de você conhecer esse público, quem são esses segurados, o número desses segurados, onde estão, o que estão fazendo. O estado de saúde. O estado de saúde vai nos ajudar a essa palavrinha mágica chamada planejamento, né, em conjunto com o Instituto. O que podemos preparar pensando em melhorar a qualidade de vida, como foi citado aqui, desse segmento. Se tem os números, se tem os dados, você tem condições de atacar forte ações nessa direção da qualidade de vida, de preparar o servidor para a aposentadoria, o que eu estou imaginando daqui a 20, 30, 40 anos de serviço público. De que maneira eu posso garantir a minha sobrevivência ao longo do período. Eu devo permanecer nesse estado de situação que eu me encontro hoje. Eu devo pensar, por exemplo, em criar uma pequena previdência privada, um pequeno depósito para garantir alguns benefícios mais à frente. Isso tudo acaba criando um momento de reflexão e se eu tenho os dados preparados, eu tenho condições de agir. Então esse é um ganho muito forte na questão quando você começa a conhecer o ambiente onde você vai trabalhar, né, através desses dados. Uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui diz respeito ao espaço que a universidade pode estar criando para os servidores aposentados. O presidente destacou aqui a questão da expertise. Quantos servidores lutaram ali dia a dia, trabalharam, deram o melhor de si para o seu setor, para a sua função, guardam experiências que muitas vezes, por mais preparado que o nosso professor esteja, não consegue transferir todo esse conhecimento. Então, aproximar esses públicos, servidor da ativa, servidor aposentado, do meio acadêmico, esse meio acadêmico só tem a ganhar. É uma riqueza imensurável. Você poder trocar ideias com quem trabalhou anos, por exemplo, na questão de licitações. Hoje, o processo de licitação é a porta de entrada de produtos e serviços para o servidor público, para a sociedade como um todo. Se você consegue trazer a expertise desse servidor, que de uma vida toda se dedicou à questão da interpretação da nossa Lei 8.066, e você conseguir trazer essa experiência, fazer chegar nos nossos alunos, você tem o gestor do futuro. A ESAG e a UDESC está preparando o gestor lá na frente, que vai fazer frente a essas questões. Então aqui há a riqueza na troca de experiência. Com Isso certeza, é um ganha-ganha para as duas instituições, e o maior beneficiário disso todo aí é a sociedade catarinense, né? É o estado de Santa Catarina que consegue
promover essas pequenas mudanças. Está certo, essa união de esforços, né, faz toda a diferença na superação desse desafio que é a Previdência, não só aqui em Santa Catarina, como no Brasil e em outros países também, né? A gente sabe que a população está envelhecendo e a Previdência no futuro pode dar muita dor de cabeça para a gente. Sim, né? então nós não queremos ser a Grécia do futuro. Exatamente. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, agradeço novamente a participação dos senhores aqui no programa. Muito obrigado pelo espaço, nós agradecemos e temos a convicção de que a sociedade de Santa Catarina vai também colaborar conosco nesta parceria com a universidade. Está certo, muito obrigado. Obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui, nós voltamos então na semana que vem. Até lá.